Então, a gente está no mês da visibilidade trans, né? Dia 29 de janeiro é celebrado esse dia, mas é uma data que ela vem muito carregada com esse histórico de luta, né? É uma data forte, assim, né? Como é que esse dia também é visto por ti, né? O que que ele representa, assim, falando um pouquinho da data mesmo. Na verdade, essa data ela foi instituída no Brasil, né, em 2004, ou seja, há 21 anos que a gente já tem marcado esse dia. Foi quando 27 pessoas trans, travestis, entraram no Congresso Nacional, exigindo e pedindo, né, direitos, exigindo respeito, cidadania, todas essas questões que até então não acontecia. Isso foi com o apoio do próprio Ministério da Saúde na época. Então, a partir dessa data, ficou marcado no Brasil, né, por ser uma data da visibilidade, mas eu acredito que ela sai também desse escopo hoje, porque todo mês acontece, né, o mês de janeiro já é marcado também por essa questão. Então, não é só o 29, né, é todos os dias do mês de janeiro, enfim. E aí a gente tem que pensar que é todos os dias do ano, né? Porque quando a gente tem um tema como esse, é um tema que também provoca outras questões, ele deve ser reproduzido o tempo inteiro, porque são questões que são da população específica, mas que reproduz na sociedade como um todo, né? Já são 2 décadas de luta, mas as reivindicações por mais visibilidade ainda mostram uma invisibilidade das pessoas trans. Apenas 4% desse grupo consegue ingressar no mercado de trabalho, conforme a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais. Se você parar para pensar no histórico da população trans, né? Quando as meninas se descobrem, por exemplo, na adolescência, começa toda uma problemática para além da família, né? Com a escola. Isso reproduz o quê? Evasão, exclusão desse espaço, né? Então, quando a adolescente ela não conseguiu concluir o ensino médio, o ensino fundamental, e ela está ali naquela situação de vulnerabilidade, ela começa a desencadear um currículo muito precário, né? São poucas que conseguiram vencer o processo da escola, e poucas que conseguiram, né, um currículo mínimo para competir hoje no mercado de trabalho formal, né? Para além disso, a gente vai ver que a questão do preconceito e da discriminação ele é muito presente também nesse lugar. Quem é que hoje vai dar emprego para uma pessoa trans, por exemplo, num escritório de advocacia, né? Vamos ser bem assim, né? Quem é que hoje vai dar emprego, sei lá, de secretária num consultório médico, né? Quem é que vai colocar, desculpa, colocar num balcão de supermercado? São poucas, né? É muito pouco essa realidade ainda. Então, para você ver que ainda o processo ele vem muito lá atrás do processo de exclusão, já dentro dessa educação, que ela não acontece. E aí, né, acaba realmente gerando todo esse processo. Na educação, os índices são mais impactantes. A ANTRA divulga que 70% dos estudantes trans não concluem o ensino médio. E o número daqueles que acessam o ensino superior é de apenas 0,02%. Quando esses corpos estão nesses lugares, né, isso causa o quê? Um estranhamento, né? Porque a escola, assim como, né, a sociedade, ela sempre foi vista como um lugar de meninos e meninas, né? Um processo bem binário, onde o banheiro é da menina ou do menino. A classe, né? Quer dizer, todo o processo, antigamente, inclusive, a chamada, né, era separada meninos e meninas. Então, todo esse processo, ele vai fazer com que as pessoas que não se identificam com um ou com o outro, elas vão ficar, né, naquele lugar, né, onde é o meu lugar, né? Então, ainda a gente vai ver uma escola que atende esse processo, mas eu tenho visto
E aí é interessante que a gente tem visto alguns números começarem a mudar um pouco nesse lugar, né, da escola. Recentemente, esse ano, inclusive, vai ser lançado um dossiê, um documento, né, pela Rede Trans Brasil, que ela, além de colocar os dados sobre violência e morte, elas fizeram uma pesquisa sobre escola, sobre matrículas escolares, né? Então, não é em todos os estados, né? É um documento que eu ainda não tive ainda a propriedade para ler todo, mas já tem um registro de 9.000 pessoas no Brasil, mas eu não posso te dizer em quais os estados, né? Porque ainda não li o documento, mas há um registro de 9.000 pessoas trans nas escolas do Brasil. Ou seja, né, a gente também não tem um dado que quantifica a população trans no Brasil, mas já é um número, quer dizer, são 9.000 pessoas que estão matriculados em escola porque utilizaram o nome social, que alguns estados têm, né, a política do nome social. Se nas escolas os estudantes enfrentam dificuldades de encontrar seu lugar, os professores trans também compartilham desta experiência. Marina é professora de artes e mestre em educação e nos fala como é estar nesse ambiente escolar. É um desafio, né? Porque você tem que provar, não só para você, mas para todo mundo, que você tem que ser melhor que a professora cis, né? Porque a questão da tua sexualidade, em algum momento, ela é colocada também em xeque, né? Quer dizer, você vai ser, em algum momento, vista com aquele olhar, né? Opa, peraí, tem alguma coisa estranha aqui, né? Quando a professora trans, ela está nesse lugar da escola, ela também é capturada muitas vezes pelos alunos, porque os alunos começam a identificá-la como um adulto de referência, digamos assim, né? Então, ela começa também a ser buscada, às vezes, para resolver algumas questões, né, da escola nesse quesito, né, nesse tema, porque às vezes a direção não dá conta, ou enfim, então a gente acaba muitas vezes também sendo buscada para tentar resolver o problema do Joãozinho, que talvez não se reconheça, ou da Mariazinha, que quer jogar futebol, e daí parece que não pode. Entende? São essas questões que você... Então, são dois momentos. Um que você, muitas vezes, é colocada né, à prova, e outro que você é capturada para tentar, né, minimizar situações que, enfim, que acontecem no cotidiano escolar. E no cotidiano da sociedade é mais comum travestis e transexuais serem vistos de forma negativa. Os números de violência revelam isso. O Brasil é o país que mais mata pessoas trans. Em 2023, foram 155 mortes, 10 a mais que no ano passado. O Brasil, infelizmente, por incrível que pareça, é o país que mais mata, mas é o país também que mais acessa a questão da pornografia, por exemplo, ou enfim, das questões com população trans também no mundo, né? É aquela coisa assim do desejo, o ódio, o amor, tudo misturado, já dizia Larissa Pelúcia, né? No seu sua própria escrita com a produção de pesquisa. Mas eu acredito que da educação a gente consiga ainda melhorar um pouco mais esse cenário, né? A sociedade ainda é uma sociedade que precisa de informação e a comunicação é muito importante. Então, o papel de vocês também, de uma TV, de uma comunicação, ela é fundamental para desmistificar esse processo junto, né, a toda a sociedade. Obrigada a vocês também por estarmos aí nessa mesma discussão, né, e avançando, né, todos os dias para que a gente consiga pelo menos ter um país um pouco melhor, onde as pessoas possam exercer seus direitos, mas também, né, exercer seus deveres, mas também seus direitos, né? Porque se a gente vota, se a gente paga imposto, por que a gente não pode viver as nossas vidas como nós nos entendemos, como nós nos reconhecemos, né?